Assista agora, Rotary Comunidade. Estamos iniciando o programa Rotary Comunidade. E hoje nós vamos tratar de um assunto bastante interessante que você, telespectador, pode até presenciar ou pode até vivenciar esse assunto de hoje aí no seu dia a dia, da tua família, no seu relacionamento social. Estaremos conversando com o companheiro José Geometti, que é médico veterinário, professor da Faculdade de Medicina Veterinária da UniOeste desde o ano de 1986, rotariano desde o ano de 1989 e também foi governador do Distrito 4510 no ano rotário de 2005-2006 e atualmente ele é instrutor distrital desde 2006. O assunto a ser tratado aqui é companheirismo. Você sabe definir o que é ter um companheiro do que é ter um amigo? Pense nisso, não saia daí, nos aguarde, estaremos de volta já já. Até lá. Voltamos em instantes com Rotary Comunidade. Estamos de volta com Rotary Comunidade. Estamos de volta com o programa Rotary Comunidade. E hoje vamos abordar aqui o companheirismo em Rotary. E para isso estamos aqui recebendo a visita do companheiro José Geometti, nosso costumeiro, amigo, companheiro, que gosta de ser tratado de Gil. Ô Gil, obrigado pela sua presença. Inicialmente queremos dizer que é uma honra tê-lo aqui novamente, porque você já esteve conosco em programas em épocas passadas. E hoje vamos falar do companheirismo em Rotary. Você tem uma definição do que é ser companheiro em Rotary? Bem, meu caro companheiro Adilson, antes de mais nada é um prazer muito grande estar aqui com você novamente nesse programa que já ganhou bastante audiência na nossa região. Eu queria aproveitar a oportunidade para saudar em seu nome, saudar todos os companheiros dessa nossa região prudentina e que, por certo, estarão assistindo o seu programa, que sempre o fazem. Para definir companheirismo, eu costumo dizer que companheiro vem de cumpanis, que quer dizer compartilhar o pão. Repartir o pão. Repartir o pão. Esta é uma definição que eu acho que é uma definição sublime. Não aquele pão que nós estamos acostumados a comer todas as manhãs, mas o pão da solidariedade, o pão das boas atitudes, do bem viver, né? Da confiança, da fraternidade. E o Rotary tem esse chamamento de companheiro, aquele que compartilha das ideias de Rotary, e é justamente por isso, porque nós constituímos uma pleiade de homens e mulheres, né, que temos como objetivo, e esse é o objetivo do Rotary, o objetivo de fomentar o ideal de servir. E nós só podemos fomentar o ideal de servir se nós trabalharmos em equipe, trabalharmos em conjunto, tendo um princípio norteador e a vontade de compartilhar com o próximo as benesses que nós recebemos, a graça que o Senhor nos concede de estarmos vivos, estarmos dentro desse planeta, né, sobrevivendo com bastante trabalho, com saúde, com alegria. Agora, quando você diz as benesses desse trabalho, né, de companheiros, que todo mundo, penso eu, deveria arregaçar as mangas e realmente se colocar a serviço dos vários projetos que o Rotary idealiza e acaba levando a efeito. Mas esse companheirismo, essa forma de união para o trabalho, dentro do Rotary e fora dele também é uma verdade. E você que já tem uma experiência a mais, tanto como governador, também pelo tempo de companheiro que você é em Rotary, isso tem sido ampliado? É uma constante progressiva ou você pensa ou você nota que o companheirismo está
perdendo um pouco dessa empolgação, dessa entonância do termo companheiro? Eu penso o seguinte, que o Rotary, ele está alicerçado no companheirismo, tanto que ele consta do próprio objetivo do Rotary, né, que um dos apoiadores, uma coluna apoiadora do objetivo do Rotary é justamente o companheirismo, né, aquela argamassa que solidifica as ações rotárias. E eu até posso citar um exemplo. Quando eu estive nos Estados Unidos me preparando para ser governador, um diretor do Rotary disse, na ocasião, um italiano, ele disse que ele não havia sido convidado várias vezes para entrar no Rotary. E ele não via muito sentido em estar dentro do Rotary, ele frequentou algumas reuniões, e ele só percebeu a importância do Rotary, como o Rotary é uma organização diferenciada, quando ele participou de uma promoção. Ele não era nem rotariano, ele participou de uma promoção, junto com alguns amigos que eram rotarianos, e ele pôde sentir o entusiasmo, esse companheirismo flagrante durante a movimentação para fazer essa promoção. Então, eu acho que o companheirismo, ele deveria, se por acaso ele estivesse em plano secundário em algum clube, ele deveria voltar a ter o papel preponderante que ele tem. Retomar essa, porque eu acho que, como eu falei antes, ele é a argamassa que vai ligar as nossas obras em função daquele objetivo que nós nos propusemos a fazer. Isso, você falando dessa maneira, você me fez voltar no tempo em que a gente fazia, e a gente faz, né, embora seja esporádico, as promoções em que cada um assume uma responsabilidade, né, e no momento de realizar a gente se sentia até assim, motivado e, além disso, sensibilizado, porque é um momento tão nobre, né? A gente vê todo mundo trabalhando em torno de uma causa própria, chegava mesmo a comover, essa palavra, a gente ficava comovido de ver o desenvolvimento dos trabalhos que os companheiros realizavam e realizam nos seus eventos. Agora, basicamente, eu li recentemente, depois eu vou, havendo tempo, eu vou ler para você até avaliar, um pensamento sobre o que é ser companheiro, né? Agora, o companheirismo, ele é a base da estabilização do quadro associativo. A gente pode encarar dessa maneira? Eu vou pedir para você não responder agora, porque nós vamos fazer o intervalo, nosso tempo do primeiro bloco já está se esgotando, e nós retomamos no segundo bloco, então, basicamente para darmos uma repassada nessa questão do companheirismo como estabilizador do quadro associativo. Para você que está em casa, nos aguarde, faremos um rápido intervalo e voltaremos em seguida. Até já. Voltamos em instantes com Rotary Comunidade. Estamos de volta com Rotary Comunidade. Estamos retornando ao programa Rotary Comunidade. E hoje tratando aqui, conversando com o companheiro José Geometti sobre a questão do ser companheiro. Ô Gil, você acaba de dizer que o companheirismo é a argamassa que une, né, os efeitos do bem realizar de Rotary. E dentro desse mesmo sentido eu te pergunto, o companheirismo ainda é, ou sempre foi, pelo menos na minha opinião, um meio de estabilização do quadro associativo? Eu acho que não tem dúvida quanto a isso. O companheirismo, o não rotariano, ele tem uma ideia que o companheirismo seja evidente somente durante as reuniões do clube. As reuniões são semanais, mas o companheirismo, ele transcende esta periodicidade, aos limites da reunião. O companheirismo, na realidade, ele deve ser disposto e deve ser compartilhado fora do clube também. É o lado mais importante. Profissionalmente, você pode conviver com os companheiros do clube, trocar ideias e discutir os problemas da comunidade,
dentro de um ambiente que acaba tornando um ambiente familiar. Aliás, se fala muito a diferença entre o companheirismo e a amizade, né? Sim, isso eu ia tratar mesmo, mas vamos antecipar. O que é ser amigo e o que é ser companheiro? O amigo é aquele que é amigo por uma circunstância fortuita. Você encontra um casal, por exemplo, numa viagem, você está com sua esposa, se conhece, troca um e-mail, acaba se tornando amigo. Mesmo às vezes à distância ou programando algumas reuniões, se torna amigo. Já o companheiro é aquele que compartilha um objetivo em comum. Necessariamente não precisa ser o amigo, mas seria muito bom que o fosse. Eu sempre digo que o amigo, a amizade, é que pode levar alguém a frequentar o outro, a ser convidado para ir ao outro. Então, um companheiro rotariano, ele vai levar um amigo dele para desfrutar daquilo que ele acha que é benéfico para ele. E o companheirismo é aquilo que faz com que o rotariano permaneça no clube, se sinta bem no clube, que ele encontre ali dentro um mote, uma motivação para ele prestar um serviço à comunidade, para ele desenvolver um relacionamento mais amplo, para ele estudar, para ele compreender melhor o significado da sua missão aqui nesse mundo. Então, são coisas distintas que podem até se confundir. Eu presumo que um companheiro possa se tornar um grande amigo e vice-versa. Eu acho que essa é uma avenida de duas mãos. De duas mãos, dizer, exato. Uma que vai, que é o ser companheiro em busca da amizade, e a que vem é a amizade de companheiros. De companheiros. Ô Gil, e o que é preciso para a gente usar mais esse sentido de companheirismo para tornar as reuniões rotárias mais atrativas? Eu acho que nós vivemos num mundo atual que ele é um pouco cruel para todo mundo, né? Ele exige pressa, nós estamos sempre apressados, nós não temos muito tempo para conversar, para desfrutar de uma amizade, desfrutar de um colóquio amigo. Então, eu acho que o que nós precisamos fazer dentro de cada clube é fazer com que essas reuniões tenham, primeiro, um planejamento. É fundamental que se planeje uma reunião. Acima de ser um ponto de encontro, mas sim um ponto de planejamento. De planejamento. Então, havendo um planejamento e um tema que seja proposto e que seja de interesse de todos os companheiros, durante a reunião, então poder-se fazer um companheirismo, desfrutar daquele tema e esse companheirismo não ficar limitado somente à reunião. Pode-se propor tarefas, inclusive a respeito do tema, para que nós discutamos fora do clube mesmo, em certas ocasiões que nós possamos nos encontrar e discutir esses temas, e isso faz com que haja um vínculo. E uma coisa que é muito importante dentro, que eu acho que poderia ajudar muito o companheirismo, é o fato da participação da família. Né? No mundo como esse de hoje, que a gente corre demais, nós temos todos muita pressa, nós temos muito compromisso, né? Nós somos assoberbados de compromisso. A participação da família conosco abre uma possibilidade que nós, sem nos ausentarmos dos nossos entes queridos, pelo contrário, nós passamos que esses familiares estejam presentes junto conosco. Porque esse é um dos objetivos. Um dos objetivos. Eu acho que uma das coisas que tem faltado no Rotary, desde quando eu entrei no Rotary, é aquelas reuniões festivas, domiciliares, em que você passa a conviver mais intimamente com os companheiros e conhecendo no ambiente do seu lar, no seu modus vivendi familiar, e isso faz com que haja uma proximidade maior. Uma proximidade menor, muito maior. Né? Um estreitamento de relação. Sem dúvida, porque o convívio em reunião, a gente sabe que, primeiro, o tempo é curto. Né? Segundo, que ali, às vezes, a gente não tem oportunidade de
conviver com determinados companheiros a ponto de saber das suas necessidades, da sua forma de vida, e que você acaba de dizer que as domiciliares favoreciam muito esse momento do aconchego familiar e conhecer mesmo a dinâmica das famílias, entender melhor, né? Inclusive, nós podemos até classificar esse tipo de companheirismo, aquele companheirismo extra-clube, né? Fazendo, até promovendo viagens em conjunto com os companheiros, com os familiares. E nessas viagens nós chamamos isso de companheirismo lazer, né? Esse companheirismo, ele por si só, ele já corresponde à expectativa que se espera dele. E depois tem o companheirismo, que é aquele que objetiva a participação de todos em favorecer uma comunidade, em promover a comunidade, em discutir os problemas da comunidade. Faremos outro intervalo bem rápido, este já é o segundo bloco, vamos para o terceiro, mas voltamos ainda a retomar essa questão do companheirismo. Para você que está em casa, nos aguarde, faremos um rápido intervalo, voltaremos em seguida. Até já. Voltamos em instantes com Rotary Comunidade. Estamos de volta com Rotary Comunidade. Estamos de volta com o programa Rotary Comunidade. Hoje estamos tratando da questão do ser companheiro em Rotary. E estamos conversando com o companheiro José Geomete, do Rotary Clube de Santo Anastácio. Ô Gil, eu encontrei aqui um artigo do César Romão, que é membro do Rotary de Barra Funda, e ele diz assim sobre o companheirismo: tem companheiro que vai enquanto o outro não vai, tem companheiro que reclama enquanto o outro agradece, tem companheiro que faz enquanto o outro não faz, tem companheiro que almoça enquanto o outro janta, tem companheiro que não aceita enquanto o outro aceita, tem companheiro que sonha enquanto o outro não está nem aí, e assim vai. Ele descreve uma porção de situações de controvérsias a respeito de ser companheiro. Eu penso que viver o companheirismo hoje é aceitar as adversidades das pessoas. Você vê assim também? Não tem dúvida. A gente precisa ter um jogo de cintura especial para poder conviver? Não tem dúvida, Adilson. O Rotary tem como grande magia o fato de ele ser diversificado. Essa enorme diversidade de profissões que fazem com que o Rotary subsista e seja tão grandioso, é que torna o Rotary uma organização mágica, com amplas possibilidades, ímpar, né? Singular, uma organização que pode e tem feito muito pela humanidade. Agora, nós temos de respeitar essas diversidades, mas devemos também pensar no seguinte: nós devemos pensar que esses companheiros, eles devem, nós não podemos nos distanciar deles. Nós devemos, dentro das reuniões, esse é um papel que deve ser, estar dentro daquele planejamento estratégico, de instrução rotária, de informação rotária, para que o companheiro possa se inteirar. Mas o mais importante é que nós possamos aproveitar aquele talento maior que o companheiro possa nos oferecer. E isso tem um braço na liderança. Na liderança do clube, que é imprescindível. Embora nós sempre dizemos que o Rotary é formado por líderes, e na realidade, se nós pensarmos no meio, o Rotary é uma organização formada por líderes nas suas profissões, nos seus negócios, com a sua capacidade de visualização do mundo diferenciada, né? Sem dúvida. Nós temos de aproveitar que nem todos são iguais. Então, nós precisamos, às vezes, liderar os liderados, né? A riqueza, às vezes, do convívio está nisso. Está nisso, aprender a liderar o liderado. Modular isso daí. Isso. Né? Ô Gil, vamos fazer um bate-bola, porque eu sei que você, enquanto governador, sua experiência é muito grande, mas sempre me ocorreu fazer esse tipo de questionamento para um governador. Fala para mim, assim, isso Zais traz, né? Um projeto realmente inesquecível que você encontrou
durante a governadoria do Distrito 4510? Bom, eu vou começar dizendo que esse foi o que mais me marcou na minha história rotária. Foi quando eu fui governador, justamente no ano do centenário, no dia do centenário, eu estava no lugar onde foi fundado o Rotary, e o nosso presidente do Rotary Internacional, ele propôs que nós, ao invés de comemorarmos aquele dia com foguetório, com jantares, ele propôs que nós ficássemos sem jantar, sem tomar o café, sem almoçar. Crise de abstinência total. Crise de abstinência total, para que nós pudéssemos arrecadar fundos e servir a comunidade, uma comunidade carente. E nós fomos trabalhar, nós governadores, 545 governadores do mundo inteiro. Para quem não conhece, o mundo tem hoje 1.300, quase 1.300.000 associados em 35 mil clubes, no mundo todo, em todos os continentes, e nós, os 545 governadores distritais reunidos ali, saímos para entregar alimento para pessoas carentes, e ficamos sem tomar café, sem almoçar e sem jantar. Isso é viver Rotary. Isso é viver Rotary. Então aí eu passei a ter uma noção que o Rotary, o papel do Rotary e do rotariano é fazer uma ação rotária, é aproximar aquele que precisa daquele que tem disponibilidade e que pode ajudar. E aí no nosso distrito eu vi diversos projetos, mas eu vi um projeto pela simplicidade e pela eficácia que me chamou muita atenção. Foi no Rotary Clube Tupã-Vanuíri, em que a prefeitura, junto com o Rotary, fez um projeto de reciclagem de lixo e funcionava num barracão. Dentre os 52 indivíduos que faziam a reciclagem de lixo, estava uma mulher que era professora, separada do marido com 2 filhos, e ela, durante o almoço, ela fazia a alfabetização dos 51 outros companheiros de reciclagem. Eu achei isso a verdadeira noção da ação rotária, da disponibilidade em servir, do valor do serviço voluntário, e que vem corroborar o que disse um professor de Harvard, que fez uma pesquisa, e ele disse que as pessoas mais felizes que ele conhecia eram aquelas pessoas que exerciam um trabalho voluntário. Então, legal. Isso vem corroborar. Muito bom. Um sonho rotariano que você espera ver acontecer ainda? Você tem um sonho desse? Eu tenho Se bem que a tua conferência foi a conferência dos sonhos. Dos sonhos, exato. Mas o meu sonho rotariano é de que nós conseguimos, um sonho em mais curto prazo, conseguimos realmente erradicar a polio da face da terra, que é um trabalho hercúleo que nós rotarianos estamos desenvolvendo desde 1985. E um segundo, a mais a longo prazo, é que nós tivéssemos um mundo com mais paz, que aquelas ênfases que o Rotary tem proposto para este século, né, que é eliminar o problema da miséria, da pobreza absoluta, né, nós levarmos saúde materna infantil a todos os rincões, nós cuidarmos da água, né, o recurso hídrico, conseguirmos saneamento básico em todas as cidades, fazer com que o ambiente fosse sustentável, né, e que nós tivéssemos um processo educacional muito mais condizente com as necessidades humanas. E para isso eu gostaria de deixar um dado aqui, que nós sempre dissemos que o Rotary é apolítico. Assim como a maçonaria diz que é política, e o Laios diz que é político, mas eu acho que a política faz parte do ser humano. E nós, como eu falei no início, essa pleiade de pessoas imbuídas em ajudar o próximo, nós temos de nos envolver na política. Nós não podemos deixar de pessoas tão capazes, pessoas tão competentes, que largam seus lares e gastam dinheiro inclusive, para promover a paz e a compreensão mundial,
nos afastemos das lideranças de serviço público, da política pública, que é tão necessária para esse nosso país, principalmente no momento atual. Que bom. Fico feliz de você terminar o programa justamente fazendo essa abordagem, porque eu acho que muitas vezes, penso, né, que o rotariano seja um pouco acomodado nesse aspecto das políticas públicas, né, nessa forma de estar levantando bandeiras e mostrando, né, a necessidade das coisas conforme o lema rotário. Mas, de antemão, quero te agradecer pela sua presença no nosso programa. Tenho certeza que o telespectador ouviu coisas que até então provavelmente não tinha ouvido de ninguém. Isso prova a tua experiência de governador, de ex-governador e de rotariano. Muito obrigado pela sua vinda, e o programa está aqui aberto, esperando o seu retorno em outros próximos programas mais. Viu? Eu estou à disposição, Adilson, sempre que você me procurar, e eu tenho certeza que você tem um papel importantíssimo levando esse programa aos lares da nossa região aqui. Em Santo Anastácio, eu sei que todos assistem. Sim, Presidente Prudente, Santo Anastácio. Santo Anastácio, que é onde eu resido, e aqui em Presidente Prudente. Então, eu fico muito feliz de estar aqui. Estou sempre em pé e à ordem. Obrigado, João. Para você que está em casa, muito obrigado pela audiência. Espero encontrá-lo novamente no próximo programa, se Deus assim o permitir. Muito obrigado e até lá.